Então vamos ver como a gente faz para separar o nosso código em diversas funções. Imagine esse probleminha aqui, ó. Faça um programa que peça o ano de nascimento do usuário e apresente a sua idade. Se nós não fôssemos utilizar funções, o nosso código poderia ser esse aqui, ó. Eu criei as duas variáveis, ano e idade. Aí, nessas duas linhas aqui, eu peço o ano de nascimento do usuário. O que for digitado vai ser armazenado aqui na variável ano. Essa linha é realizado o cálculo da idade do usuário. E essa outra linha aqui é apresentada a idade do usuário. Então, a primeira dica, pessoal, para separar o nosso código em funções é lembrar primeiro a definição de função, que é um módulo de software que realiza uma ação específica. Então, a gente vai procurar nesse código quais são as ações que são bem específicas dentro dele. Reparem que essa minha primeira linha e a segunda aqui, da linha 13 e 14, elas têm uma ação muito específica, que é fazer um pedido para o usuário, pedir qual que é o ano de nascimento do usuário. Essa outra linha aqui tem uma outra ação específica, que é fazer um cálculo. E essa outra linha tem uma ação muito específica, que é apresentar a idade do usuário. Então, a gente tem três ações muito específicas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas ações e cada ação eu vou transformar em uma função. É claro que aqui o meu código é tão pequeno e as ações são tão pequenas que não justificaria a criação de funções para cada uma delas. Mas como a gente está aprendendo, a gente precisa aprender pelo básico primeiro, pelo mais simples possível primeiro. E isso aqui é bem simples. Então eu vou pegar cada uma dessas linhas aqui e colocar em uma função diferente. Eu sugiro fortemente que vocês comecem rabiscando num caderno. Então criem no seu caderno lá um retângulo que vai representar a função que tem como objetivo pedir para o usuário digitar o ano de nascimento. Eu vou chamar essa função de ler, porque cada função tem um nome. Essa segunda função, que eu vou chamar de calcular, tem como... eu vou colocar aqui dentro dele o código responsável pelo cálculo da idade. E essa terceira função, que é a função apresentar, eu vou colocar aqui o código responsável por apresentar a idade dele. Por enquanto, eu só praticamente copiei e colei aquilo que eu já fiz na minha função, no meu primeiro programinha. E olha lá, eu já comecei a esboçar quais são as funções que eu vou ter no meu sistema. Comecem assim, façam um esboço, vamos fazendo rascunhos do que a gente vai criar. E a gente vai pensando aos poucos. Então, o primeiro passo era dividir o meu código. O código já está dividido. Praticamente 1/3 do meu problema já está resolvido. Agora, a gente tem que pensar coisas bem específicas. Uma delas é a seguinte. Para cada uma das funções, eu tenho que lembrar que a variável que eu crio dentro da função, ela só é visível dentro da própria função. Então, essa variável ano aqui, ela só é visível dentro dessa função. Essa outra função calcular tem essa variável ano aqui, que não é a mesma variável que está aqui. Maravilha? Esse já é um probleminha que a gente tem que resolver, que é fácil de resolver. Da mesma forma, essa função apresentar vai usar a variável idade, mas essa variável idade, ela não é essa mesma que está aqui. A variável que está aqui não é visível dentro de outra função como apresentar. Eu tenho que dar um jeito de conseguir passar o valor de uma variável, dessa variável idade aqui, para essa outra variável idade aqui, que são duas variáveis diferentes. É muito fácil. A primeira coisa que eu tenho que pensar, que é uma pergunta que eu tenho que responder para cada função, é a seguinte. Existe alguma variável dentro dessa função cujo valor vai ser usado em outra parte do código? Então, eu só vou pensar nessa variável. Opa, que variáveis que tem nessa função? Tem a variável ano. O valor que eu vou digitar aqui no scanf ano, eu vou usar em outra parte do código? A resposta é sim, eu vou usar aqui dentro da função calcular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nessa função ler, retornar o valor. Return ano. E lembrem-se, cada função só pode retornar uma variável, tá bom? Já respondi isso aqui. Agora eu vou vir para essa outra função e vou fazer a mesma pergunta. Existe alguma variável cujo valor foi definido dentro dessa função
e que vai precisar ser usado em outra parte do código fora dessa função, olha lá, a variável idade, o valor dela foi definido aqui dentro. E esse valor que foi definido dessa variável vai ser usado em outro trecho de código que é dentro da função idade. Então, o que eu tenho que fazer? Retornar o valor dele. Return idade. Agora, a função apresentar. Existe alguma variável aqui dentro que foi definido o valor dessa variável e que vai precisar usar esse valor em outro trecho do código? Não, não tem. Então, essa função aqui não retorna nada. Olha lá, 2/3 do nosso problema já foram resolvidos. Eu só tenho um detalhe aqui, ó. Return ano. Como eu retornei o ano e ano é do tipo inteiro, então, quando eu for criar a minha função ler, eu tenho que falar que a função ler é do tipo, retorna um valor do tipo int. Tudo bem? Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. A mesma coisa aqui. Como essa minha função retorna idade, idade é do tipo inteiro, quando eu for criar minha função calcular, eu tenho que avisar que o retorno dela é do tipo int. Aqui na função apresentar, como ela não retorna nada, porque não tem nenhuma variável que eu vou usar o valor dela em outro trecho de código, então eu tenho que avisar que essa variável não retorna nada. Ela é do tipo, o retorno dela é void, quer dizer, não retorna nada. Olha que legal. Com isso, com essa pergunta, a gente já sabe se a nossa função precisa retornar algo ou não. A pergunta é, existe algum valor que foi definido dentro da função que eu preciso usar fora dessa função? Se você responder isso, você sabe se a sua função precisa retornar um valor ou não. Essa precisa porque o ano vai ser usado em outro lugar. Essa aqui precisa porque a idade vai ser usado em outra parte do meu programa. E essa aqui não precisa porque não tem nenhum valor sendo definido aqui dentro dessa função. Agora, a segunda pergunta que é extremamente importante para a gente fechar como a gente cria uma função. A segunda pergunta é o seguinte: existe algum valor aqui dentro dessa função que foi definido fora dela? Se eu reparar minha função ler, eu não estou usando nenhum valor aqui que foi criado fora dessa função. Não interessa onde, certo? A única variável que eu uso aqui é ano. Então, por causa disso, a minha função não tem parâmetro. Não tem nenhum parâmetro. Agora eu vou para a função calcular. Eu vou perguntar, tem algum valor que eu estou usando dentro dessa função que foi definido fora dessa função? Existe. A variável ano foi definido fora dela. Então, o que eu faço? Quando eu for criar a minha função calcular, eu tenho que criar aqui um parâmetro ano, que eu posso dar qualquer nome, tá? O nome da minha variável aqui tem que ser o mesmo desse, mas o nome ano não precisa ser igual a esse aqui. Tá? Então, eu poderia chamar essa variável de A, contanto que eu use aqui o mesmo nome. Tá bom? Pode ter o mesmo nome ou não, você que escolhe. Vou fazer a mesma pergunta aqui. Existe dentro dessa função alguma variável cujo seu valor foi definido fora dessa função? Ó, idade, o valor da idade foi definido fora dessa função. Ele foi definido nessa outra função. Portanto, eu crio aqui um parâmetro. Int idade, porque é do tipo int. Tá? Aqui eu vou deixar com o mesmo nome, aqui eu vou deixar com nome diferente, para vocês verem que tanto faz você criar com o mesmo nome ou não. Maravilha? Pessoal, quando você vai criar sua função, simplesmente façam duas perguntas. Existe algum valor criado dentro da função que eu vou usar fora dela? Se sim, essa função tem que retornar esse valor. A segunda pergunta: existe algum valor que eu estou usando dentro dessa função que foi definido fora da função? Se tem, como por exemplo aqui o ano de nascimento, então eu tenho que criar um parâmetro. Maravilha? Pronto, pessoal, eu já criei as minhas 3 funções. Agora o que eu preciso é aprender como que eu vou fazer para usar essas funções.
Como é que eu faço para poder usar essas funções dentro da minha função main? Então vamos lá. Então, pessoal, como é que eu faço agora para usar essas funções que estão prontas? A função está pronta, mas ela não se executa sozinha. Eu preciso chamar essa função dentro da main, ou de alguma outra parte do código. Por quê? Porque a função main sempre é a primeira função a ser executada do programa. Sempre que eu começo o meu programa, começa pela função main. Então, aqui dentro da função main, eu preciso chamar as funções que já estão prontas. Então, o primeiro passo aqui vai ser ler. Então, eu vou chamar a função ler. O segundo passo vai ser chamar a função calcular. Calcular. Depois eu me preocupo com os retornos e os argumentos aqui. E o terceiro passo é apresentar. Apresentar. Agora, pessoal, a gente tem que se preocupar com o seguinte. Quando tem retorno e quando eu tenho que passar algum valor para a função. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem um ponto e vírgula. Aqui o ponto e vírgula. Então, vamos lá. Quando o meu programa for executado, ele vai vir aqui na primeira linha de código. Opa, tem a chamada da função ler. Então, o meu código, né, o programa, a função main para de ser executada aqui e começa a ser executado dentro da função ler. Vai ser executado aqui. Opa, criei uma variável, digite o seu ano de nascimento, o usuário digita o ano, e esse valor é retornado para cá. Quando tem esse return do ano, vamos supor que eu digitei 1975. Esse 1975 ele vai ser retornado exatamente para essa linha aqui do meu programa, que foi a linha que chamou ler. E o que acontece quando eu tenho um valor que eu preciso armazenar? Eu tenho que colocar esse valor dentro de uma variável. Então eu preciso criar aqui uma variável. Olha lá. Vou criar uma variável chamada, por exemplo, int é o ano. Então vou chamar ano. Pronto. Então, agora essa função ler, como vai retornar o valor do ano de nascimento, eu tenho que retornar o valor da minha função para a variável ano. Eu tenho que atribuir o retorno da minha função para a variável ano. Agora eu vou executar o calcular. Quando a função calcular for chamada, ele vai parar o que está fazendo aqui e vai executar o que está aqui. Veja, a função calcular ela está esperando o valor aqui do ano de nascimento. Então, o que acontece? Quando eu chamar a função calcular, eu tenho que passar o ano de nascimento. Muito bem? E na hora de e o que vai acontecer? Eu vou executar o calcular, o programa para de executar aqui na função main, vem executar aqui. O valor que eu digitei no ano vai ser atribuído a essa variável A. E aí o meu programa é executado. Idade recebe 2020 menos 1975. O resultado vai ser 45. E aqui eu vou retornar a idade. Eu vou retornar, na verdade, o número 45. Esse número 45 vai retornar exatamente para esse trecho de código aqui. O que eu tenho que fazer? O valor retornado da função joga numa variável, para ser armazenado em uma variável. Então, vamos lá. Vou chamar de i de idade. Okay? Então, i recebe calcular ano. E agora eu vou executar, depois que executar aqui o calcular, vai ser executado o apresentar. O programa vai parar de executar o que está aqui e vai executar a função apresentar. Só que a função apresentar precisa da idade. A idade está sendo armazenada na função i. Então eu vou executar a função apresentar e vou passar o i aqui. Como essa função não retorna nada, eu não preciso depois atribuir o retorno de apresentar a nenhuma variável. Então vamos de novo, pessoal, parte por parte. Não se preocupem se agora ficou um pouco confuso, ficou informação demais. É normal. O primeiro passo é
Lembrem-se de como fazer cada uma das funções. É fácil. Divida o código em cada uma delas. A gente já separou isso antes. Depois façam aquelas duas perguntas. Uma vez que você tem as funções criadas, o importante é saber como faz agora para chamar essas funções. Como é que funciona aqui? Ó? Reparem, ó. O meu programa, quando for executado, ele vai ser executado a partir da função main, porque é sempre a primeira função a ser executada. Aqui, opa, estou trabalhando com duas variáveis, legal. Quando ele vier para essa segunda linha aqui, ó, ele vai chamar a função ler. Então, o programa para de executar a função main e vem aqui para a função ler e vai executar a minha função ler. Ele vai pedir para o usuário digitar um valor. O que for digitado vai ser armazenado na variável ano. E aí ele vai retornar o valor. Então, se o usuário digitou 1975, quando ele vier no return ano, ele vai retornar o 1975 exatamente para esse ponto aqui, ó. E agora, esse 1975, ele vai ser atribuído à variável ano, porque eu tenho que armazenar esse 1975 para usar depois. Agora, eu vou vir para cá, para essa linha, calcular. E vou passar o valor do ano, que é 1975. Então, agora o programa vai parar de executar o que está na função main e vai executar o que está na função calcular. E o 1975 vai ser atribuído a essa variável A. Então, A passa a valer 1975. E aí vai ser executado esse código. Idade recebe 2020 menos 1975. Então, idade passa a valer 45. E aqui ele vai executar return idade. Então, ele vai retornar para aquele ponto do código o 45. Então, o 45 vai ser retornado para esse, no lugar aqui da chamada da função. E aí, o i recebe o quê? O 45. Tudo bem? O i vai receber o quê? O retorno da função. Ano recebe o quê? O retorno da função. E agora, i vale 45. Agora ele vai para a próxima linha aqui, apresentar i. O programa para de executar o que está na função main e vem executar aqui o apresentar. Aquele 45 que eu passei vai ser atribuído a essa variável idade. E aí ele vai executar. Vai apresentar na tela 45 anos. Tudo bem? É isso, pessoal. Parece uma coisa complicada, mas não é. Façam sempre parte a parte. Por isso que é tão importante fazer esse rascunho. Vai fazendo cada função, como ela deve ser, cada uma delas. Depois se preocupe em como chamar essas funções. Tudo bem? Simples assim. Então agora vamos lá no código e vamos fazer as nossas funções aqui. Ó. Vou criar primeiro a função ler. Eu chamei de ler. Então, int ler. Não preciso de parâmetros aqui. Int ano ou int a, tanto faz. Printf. Return ano. Criei a minha primeira função. Depois que você fez o rascunho, repare que é muito fácil criar a função, né? Aqui, calcular. Chamar de A, pode ser ano, pode ser qualquer nome. E a função apresentar. I ou idade, tanto faz. Porque aqui o nome da variável é i. Maravilha? E agora a gente vai se preocupar em como chamar a função main. Então vamos lá. Ano recebe ler. Idade recebe calcular. E eu passo o ano.
E agora, apresentar idade. Simples assim, pessoal. Vamos executar. Cruza os dedos, né? Porque sempre há a chance de a gente errar alguma coisinha pequena. Qual o seu ano de nascimento? 1975. Você tem 45 anos de idade. Perfeito. Reparem, pessoal, uma grande vantagem de se usar a função é como facilita a leitura do teu código. Agora, na função main, o que ela tem que fazer? Olha lá, é só eu ler aqui. A minha função main lê alguma coisa, calcula alguma coisa e apresenta alguma coisa. Está até em português, porque o nome que eu dei às funções é em português. Então, quando eu leio aqui a função main, eu já sei exatamente o que essa função faz. Ela lê alguma coisa, calcula alguma coisa, apresenta alguma coisa. Agora, como que se lê o dado? Isso está na função ler. Como que faz? Está aqui. Como que eu calculo a idade da pessoa? O cálculo está aqui. Como que eu apresento? Está aqui. Então é isso, pessoal. É fácil, é simples. Uma dificuldade que a gente tem quando a gente está começando a aprender é essa parte aqui. Fazer a função às vezes acaba sendo fácil. O difícil às vezes é como usar essas funções. Pessoal, é relativamente fácil. Pensa da seguinte forma, sempre que eu chamo uma função, ela vai fazer algo e me retornar algo. Isso que ela retornar, por enquanto que a gente está começando a aprender, por enquanto, sempre que uma função retorna um valor, atribui esse valor retornado a uma variável, sempre. Por enquanto, sempre. Mais para frente a gente vai ver que a gente pode fazer um pouco diferente. Então, se eu tenho que ler alguma coisa primeiro e essa função ler vai me retornar algo, atribua a uma variável. Aí eu vou chamar a função calcular. Para eu fazer o cálculo, eu preciso do valor que está nessa variável ano. Assim que ele calcular, essa função calcular vai me retornar algo. Atribua a uma variável. E aí na próxima linha eu tenho que apresentar. A minha função apresentar precisa do valor que está em idade. Então passa a idade, o valor da idade, para a função apresentar. Maravilha? É como se você tivesse, como se a função main tivesse chamando alguém, esse alguém retorna algo para ela. Ela vai chamar o calcular retorna algo para ela. Ela vai chamar o apresentar não retorna nada. Tudo bem, pessoal? É fácil assim, não é difícil.